Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Sanhan e vou fazer com vocês um pouquinho da nossa teoria que perdemos nas aulas passadas, então por isso que eu fiz esse slide preparado para vocês para falar sobre algumas informações importantes. Como vocês já devem saber, nós tivemos um pequeno problema no nosso sistema, mas já foi resolvido. A próxima aula de segunda-feira vai acontecer normalmente, tá? Então, o programa de apoio ele seria dividido em 3 aulas. Eu faria com vocês uma aula de teoria, 2 aulas de exercícios e a partir dessa situação que nós estamos, eu vou fazer com vocês uma aula de teoria, que vai ser esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, um vídeo de teoria sobre movimento uniforme, e na próxima segunda-feira, a nossa aula presencial, eu vou fazer com vocês uma aula de exercícios, tudo bem? Então a nossa prova vai ser baseada apenas nessa aula de teoria e nessa aula de exercícios. Vou preparar uma listinha de estudo para vocês e vou resolver na nossa aula algumas dessas questões. Tudo bem? Espero que vocês gostem da aula. Qualquer coisa, entrem em contato comigo, entrem em contato com a escola para que a gente possa resolver isso da melhor forma possível. Qualquer coisa, procurem meu zap, minhas mídias sociais aí, venham falar comigo, venham tirar suas dúvidas. Vocês não podem ficar com dúvidas nenhuma, tudo bem? Venham falar comigo, venham conversar com a direção também. Nós estamos aguardando vocês. Tudo bem? Bora começar o nosso vídeo, bora começar a nossa aula então? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Sanhan e na aula de hoje eu vou tratar com vocês alguns conceitos básicos de toda a física de modo geral, tá? Vou falar com vocês algumas coisas em relação ao movimento uniforme, mas que isso também se aplique a toda a física e é isso que é importante você perceber neste momento, tá bom? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o princípio, o comecinho da cinemática, tá? Só que vamos falar sobre isso um pouco mais, né? O que é essa cinemática, tá? A cinemática, junto com a dinâmica, junto com a estática, fazem parte do que nós chamamos de mecânica, tá? Então, toda a mecânica engloba essas 3 matérias e eu estou começando a falar com vocês ali sobre a cinemática, tudo bem? E aí, o que eu quero conversar com vocês nessa aula de hoje? A nossa cinemática, ela é aquela matéria que faz um estudo dos movimentos, tá? Então, a cinemática, ela vai partir de uma descrição, de um acompanhamento de um movimento, seja ele qual for, seja o objeto que for que estiver em movimento. Então, a nossa preocupação aqui é saber como é que o movimento acontece, tá? Notem que, neste ponto, na cinemática, nós não estamos preocupados com o porquê, né? Se eu soltar um objeto aqui, eu não estou preocupado com o porquê ele cai, eu estou preocupado apenas em como ele vai cair, como ele vai se movimentar. Então, a cinemática está preocupada em saber em como vai ser o movimento de um determinado objeto. Tudo bem? Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, falar um pouco mais sobre isso, vou conversar com vocês sobre alguns conceitos básicos da cinemática, mas também que são usados praticamente em toda a física. Esses conceitos são conceito de tempo, de espaço e de velocidade. Começando pelo nosso conceito de tempo, tá? O que é o tempo para nós, tá? O tempo para nós, uma possível definição aqui de tempo é um intervalo de repetições, um intervalo de repetição de 2 eventos. Por que eu falei para vocês que é uma possível definição? Quando a gente parte para a relatividade de Einstein, o tempo é relativo. Esses conceitos usados na cinemática não se encaixam muito bem, tá? Então, uma possível definição para tempo é intervalo de repetição de 2 eventos. Mas o importante aqui é você perceber e entender por que nós usamos o tempo e para que nós usamos o tempo, né? Então, essa é a pergunta que fica. Para que a gente usa o tempo? Para que existe o tempo para o homem? E essa resposta é muito simples. A resposta é: nós usamos o tempo para controle da natureza. No caso da física, nós usaremos o tempo para controle das grandezas, controle da grandeza espaço, velocidade, aceleração e várias outras grandezas que existem pela física. Mas um exemplo que eu posso dar para vocês em relação ao controle é na música. Então, para que serve o tempo na música? Para controlar a música. Você tem tempos, você tem compassos. E pensando nisso, eu quero mostrar para vocês alguns videozinhos. Eu trouxe aqui 2 videozinhos para exemplificar isso e quero que vocês acompanhem comigo a execução desses videozinhos. Olha só que bacana esse vídeo aqui. Eu marco o chimbal no tempo. Então, isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu faço no chimbal.
Um outro exemplo também, para a gente ver como é que é o controle do tempo. Eu trouxe aqui agora um baixista para mostrar para a gente como é que ele faz o controle da música e o controle do tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é tocar uma nota por tempo. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até... Não sei se todo mundo sabe disso, mas na música, na banda, há instrumentos que são responsáveis por controlarem o tempo, por marcarem sempre o tempo, né? E aí você pode usar uma nota que você toca para controlar esse tempo. Então, tem instrumentos como a bateria e o baixo que eles são responsáveis por marcarem sempre o tempo, né? O baterista e o baixista, eles não podem perder o tempo, não podem perder tempo, entenderam? Ah, tudo bem? Bom, vamos seguir aqui nas nossas explicações e vamos falar um pouquinho mais agora sobre o espaço. O que é o espaço? Novamente, assim como o tempo, existem outras definições de espaço, principalmente quando estamos falando de relatividade de Einstein. Mas, para nós, por enquanto, uma definição de espaço é a distância de um ponto ou a distância de um objeto até a origem dos espaços. Aqui provavelmente surgem algumas dúvidas, né? O que é a origem? Onde estão esses espaços? Então, pensando nisso, eu preparei uma imagem muito legal, não sei se vocês vão conhecer essa imagem, mas peguei aqui o mapa de uma região próxima da nossa escola, né? E aqui é importante vocês notarem que existe a rua principal aqui, né? A rua que passa em frente à nossa escola. Essa rua tem todo esse caminho, todo esse trajeto, e aproveitando aqui, esse vai ser o nosso caminho, esse vai ser o nosso trajeto, essa vai ser a nossa trajetória. Então observem que aqui eu já estou orientando o sentido da nossa trajetória, então a nossa trajetória é para baixo, de acordo com essa imagem aqui. E nessa trajetória eu vou marcar alguns pontos com vocês, vou marcar alguns pontos ali, e vou também nomear esses pontos, chamando de A, B, C e D. Vou mostrar para vocês também uma distância que não necessariamente é uma distância real. Eu coloquei valores aqui que eu achava que era, mas é só para trazer sentido à nossa conversa. Então, a distância entre os pontos A e B, 30 metros, a distância entre os pontos B e C, 40 metros, e entre C e D, 50 metros. O que é importante você perceber aqui, tá? Que nesse momento você tem que destacar comigo a origem. Então percebam a sequência de raciocínio. Mostrei para vocês a nossa trajetória, marquei alguns pontos com as suas distâncias respectivas, e aí você pode escolher, eu posso escolher um ponto de origem. Percebam que eu posso escolher o D como origem, posso escolher o C como origem, o B, o A. Mas, de acordo com o exemplo que eu vou passar para vocês, eu vou escolher o ponto B como sendo a origem. Então, a partir de agora é que eu vou definir com vocês o que é o espaço. O que era o espaço mesmo? Era a distância de um ponto ou de um objeto até a origem. Então, percebam comigo que o ponto A está a uma distância de 30 metros da origem do ponto B. Só que a minha trajetória ela está orientada nessa direção. Então, a partir desse ponto, se eu sigo para cá, eu estou seguindo a trajetória que eu chamo de lado positivo. Então, se eu caminho para cá, eu estou caminhando no lado positivo. Se eu caminho para cima, eu estou caminhando no lado negativo. Por isso que a distância, o espaço, né, do ponto A até o ponto B é uma distância negativa, porque eu estou antes do zero. Então, por isso que o espaço do ponto A é um espaço de menos 30 metros. O espaço do ponto B, ele está sobre a própria origem, então o espaço do ponto B seria 0 metros. Agora, eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem comigo. O espaço do ponto C seria os próprios 40 metros. O espaço do ponto D seria a soma de 40 mais 50. Então, temos que o espaço do ponto D vale 90 metros. Tudo bem? Ficou tranquilo isso, gente? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, me procurem, venham falar comigo, comentem isso nos comentários desse vídeo também, porque não, eu respondo vocês, pode deixar. Tudo bem até aqui? Bom, voltando à nossa teoria, eu vou explicar para vocês agora uma outra coisa, um outro conceito que é diretamente relacionado com o espaço, mas dessa vez ele chama-se variação de espaço. Primeira coisa que você tem que entender comigo, o que é essa variação? Então, toda variação, ela pressupõe uma subtração. Mas uma subtração de quem? Uma subtração do final menos o inicial. E a gente vai representar isso através de um delta. Percebam aqui que não importa do que você esteja falando, você tem uma variação. Final menos inicial. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Variação do meu peso. O meu peso final menos o meu peso inicial. Então, qualquer coisa nós podemos usar essa variação desse delta. Mas voltemos agora
para o nosso conceito, que era sobre variação de espaço. Então, o que eu preciso perceber? Variação é o delta. De quem? Do espaço. Então, temos aqui um ΔS. Como calculamos um ΔS? É simples. É o espaço final menos o espaço inicial. Resumidamente, simplificadamente, a gente pode escrever dessa forma, né? Que o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Aqui, percebam que para espaço final nós não colocaremos nada, mas para espaço inicial nós colocaremos um zero, que me lembra de início, de começo. Então, S0 seria espaço inicial. Tudo bem? Agora, vou voltar com vocês lá no mapazinho da nossa escola e vou mostrar para vocês algumas viagens, alguns caminhos, uma caminhada que eu faço. Então, por exemplo, eu vou sair lá do ponto B e vou até o ponto D. Outro caminho, outra caminhada que eu posso fazer é saindo do ponto C e indo até o ponto A. Então percebam que são dois caminhos diferentes e eu quero que vocês me ajudem a encontrar qual é a minha variação de espaço de acordo com cada um desses caminhos aí. Bora lá fazer isso? Bom, o primeiro caminho eu tenho um ΔS, seria um espaço final menos um espaço inicial. Tá. Notem comigo que o espaço final é o espaço D, o espaço inicial é o espaço de B. Vamos escrever isso? Coloque ali. Espaço ΔS seria o espaço de D menos o espaço de B. Tá bom. Mas agora a gente sabe, né, qual é o espaço de D e qual é o espaço de B. Eu já anotei aqui, deixei aqui do ladinho. Espaço do D 90, espaço do B 0. Substituo esses valores ali na nossa expressão. Fica que o ΔS da primeira viagem, do primeiro caminho, é 90 menos 0. Temos então um ΔS igual a 90 metros. O que é importante você perceber aqui é esse ΔS é um ΔS positivo. E o que isso quer dizer? Que eu estou caminhando de acordo com a minha trajetória. Então, eu digo para vocês que esse movimento é um movimento progressivo, é um movimento que progride, que segue a minha trajetória, que segue a minha orientação. Está claro isso para vocês? Tranquilo? Vamos seguir. Vou agora calcular junto com vocês como é que seria o ΔS da minha segunda viagem. Então, notem comigo, o pensamento é o mesmo, né? ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. Muito bem. O espaço final, de acordo com essa segunda caminhada que eu estou fazendo, é o espaço do A. O espaço inicial é o do C. Então, substituímos ali e colocamos espaço do A menos espaço do C. Pois bem, qual é o espaço do A? Menos 30. Então, colocaremos aqui menos 30, menos o espaço do C, que é 40. Então, por isso que fica aqui menos 40. E o resultado dessa conta é um ΔS de menos 70 metros. Percebam aqui a importância dos conceitos, tá? Esse deslocamento é um deslocamento que eu tive aqui, uma variação de espaço negativa. Mas o que quer dizer isso, uma variação de espaço negativa? Simplesmente quer dizer que, de acordo com a minha trajetória, que eu convencionei, que eu disse, que eu afirmei que era para baixo, eu estou indo ao contrário. Eu estou voltando, eu estou retrocedendo. Então, por isso que o meu movimento é um movimento retrógrado. Tá? Baseado nisso, você pode interpretar comigo da seguinte maneira. Existe a possibilidade da minha velocidade ser uma velocidade negativa? Se você calcular velocidade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é distância sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Se o ΔS for negativo, a minha velocidade também vai ser negativa. Mas pensa comigo, se eu estiver andando de carro nessa rua, mesmo que seja na contramão, o meu velocímetro vai marcar uma velocidade negativa? Não, né? O meu velocímetro no carro sempre vai marcar uma velocidade positiva. Mas o que quer dizer para nós um ΔS negativo, uma velocidade negativa? Quer dizer que eu estou retrocedendo na minha trajetória que eu convencionei que era positiva para cá. Então, velocidade negativa, ΔS negativo, simplesmente é isso. Eu estou voltando, eu estou retrocedendo. O meu velocímetro nunca vai marcar uma velocidade negativa. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir e agora eu vou passar para vocês um conceito que é base, ele é fundamental para a física, que é o conceito de fluxo. Nós usamos esse conceito na física inteira, do primeiro colegial ao terceiro colegial, do primeiro dia ao último dia, nós podemos usar esse conceito de fluxo, tá? Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que é fluxo. Fluxo, nós usaremos uma letrinha grega, que chama φ, de F, de fluxo, tá? Todo fluxo é sempre calculado assim. Você vai ter uma divisão.
sempre vai ser alguma coisa que passa por um determinado tempo. Lembra para que a gente usa o tempo? Novamente, o tempo serve para controle. Então nós queremos aqui controlar alguma coisa. Notem também que esse conceito de fluxo pode ser usado para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Eu tenho fluxo de pássaros, eu tenho fluxo de aves, eu tenho fluxo de carros, eu tenho fluxo de sangue. Então nós podemos usar esse conceito de fluxo para qualquer coisa. Podemos até falar sobre coisas relacionadas à música, né? O que seria um fluxo de notas? Um fluxo de acordes. Isso seria uma frequência. Nós podemos falar também sobre energia. O que seria um fluxo de energia? Potência. Então, a potência é um fluxo de energia. Mas vamos voltar aqui para exemplos mais práticos, mais próximos a nós, né? Vamos falar sobre o fluxo de volume. O que é o fluxo de volume, né? Tem ali o exemplo de uma torneirinha que a água está passando, então isso ali seria um fluxo de volume. Notem comigo como vai ser a construção. Sempre vai ser dada da seguinte forma. Eu tenho aqui uma igualdade e uma divisão. O que a gente usa para controlar o fluxo? O tempo. Então todo o fluxo vai ser dividido pelo tempo. Nesse caso nós temos ali um fluxo de volume. Bom, então vou colocar uma variação de volume. E essa variação de volume sobre tempo, esse fluxo de volume, nós chamamos de vazão. Então, usamos a letra Z em relação à vazão. Tá? O V minúsculo a gente usa para velocidade, o V maiúsculo a gente usa para volume, como está aparecendo ali, mas a vazão, então, nós usaremos a letra Z. Tudo bem? Uma informação importante aqui é em relação à unidade de medida, né? Em relação à vazão, nós usamos a unidade de medida metro cúbico por segundo. Vocês percebam que isso não é muito usual para nós, né? É mais fácil a gente falar, por exemplo, litro por minuto, né? Litro por segundo. Então, metro cúbico por segundo é no sistema internacional, mas no nosso dia a dia nós usamos outras unidades de medida. Tudo bem? Agora, finalizando a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de espaço. Aqui a ideia é muito parecida com o fluxo de volume. Então peguei ali uma torneirinha, só que quando eu abrir essa torneira, não vai sair da torneira água. Imaginem comigo que quando eu abro a torneira saia uma régua. Né? Então o que você está percebendo que existe ali, por mais estranho que seja essa ideia, né? Está passando ali, está escorrendo, está escoando uma régua. A régua mede espaço, então o que nós temos ali? Um fluxo de espaço. Novamente, faremos a construção da fórmula. Olha só, temos ali uma igualdade e uma divisão. Quem a gente usa para controlar, né, qualquer grandeza na física? O tempo. Então, o fluxo vai ser sempre dividido pelo tempo. Só que nesse caso é um fluxo de espaço, então eu coloco uma variação de espaço e essa grandeza, fluxo de espaço, nós chamaremos de velocidade. Pois é, a velocidade é um fluxo de espaço. Importante você notar comigo também a unidade de medida no sistema internacional, metro por segundo. A mais usual aqui para nós seria quilômetros por hora, né? Mas percebam que existem várias unidades, depende do que você está falando. Por exemplo, uma lesma, a velocidade da lesma seria o quê? Centímetro por minuto? Né? Ela é bem devagar, por isso que a gente pode ter algumas variações nas unidades. Tranquilo? Tudo bem até aqui? E agora eu quero que vocês me ajudem na construção de uma nova fórmula, mas percebam, né, de onde ela vem. Ela vem dessa mesma fórmula do fluxo de espaço. Então, em relação ao fluxo de espaço, eu vejo ali, assim como vocês, um ΔS e um ΔT. Como é que a gente calcula qual que é delta mesmo? É final menos inicial? Tá bom. Então, ficaremos assim. Essa velocidade vai ser o espaço final menos o espaço inicial, ΔS, ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Só que, né, percebam comigo que na maioria dos exemplos a gente diz que o tempo inicial é zero. Né? Quando você vai marcar o tempo de alguma coisa, você zera o cronômetro e a partir disso você solta o cronômetro. Então, posso dizer para vocês que quando o tempo inicial for zero, o que sobra para nós é essa expressão. Então, velocidade é igual ao espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo. Aqui eu vou multiplicar em cruz e temos a seguinte relação, né, que o espaço final menos o espaço inicial é igual à velocidade vezes o tempo. Agora, no nosso último passo, eu vou simplesmente passar para o lado de lá. Né? Aqui temos menos S0, ele vem para cá com mais S0 e hoje nós chegamos nessa expressão aqui. E essa expressão ela tem um nome muito particular. Tá? Percebam que essa expressão aqui é a função horária do espaço. Né? Vulgarmente conhecido por aí, né, nossa brincadeira, nós chamamos essa expressão de sorvete. Gente, tudo bem até aqui?
Essa foi a nossa aula de conceitos iniciais sobre cinemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.